irmãos, aos que estão aqui, aos que estão também nos vendo pela internet. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas, que a sabedoria do Senhor recaia sobre nós e que esta palavra possa encontrar corações sedentos da sabedoria, do amor, da misericórdia e do poder de Deus. Amém? Amém. Amém mesmo? Amém. Amém, graças a Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem as nossas Bíblias em 2 Crônicas, no Velho Testamento, no capítulo 32. Quando os irmãos abrem, nós estamos tratando esses dias, sobre a vitória do crente. A vitória do crente. O crente sendo vitorioso. E não obter uma vitória, mas ter uma vida de vitórias em Deus e com Deus. O crente não está na terra para ser um espizinhado, derrotado, humilhado pelas trevas, mas para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Amém. Mais do que vencedor em Cristo Jesus. O povo de Deus precisa ser um povo aguerrido, um povo destemido, um povo corajoso, um povo que sabe a sua missão aqui na terra. Nós não somos um povo casuísta, nós somos um povo com propósitos. Amém? Amém. Amém mesmo? Amém. Vocês estão aí? Amém. Amém, né? Nós somos um povo com propósito. E quando eu digo povo, somos cada um de nós aqui. Deus nos criou, Deus nos deu vida, Deus nos restaurou, e Deus tem operado em nós pelo querer e pelo agir dentro dos propósitos do Senhor. Mas para que nós possamos ser esse povo de vitória, temos que compreender a dimensão, a profundidade, a largura, a intensidade do amor e do poder de Deus. Então estamos pregando sobre essas questões de vitória, pregando sobre a importância da família. Uma pessoa que tem uma família destroçada, destruída, ele tem uma dificuldade enorme de viver em vitória, porque pode o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família, não terá significado. Pregamos sobre santidade, a dificuldade que os crentes têm atualmente de viver em santidade, pelas muitas ofertas que o mundo traz, pelos enganos terríveis de Satanás, pela sutileza com que Satanás opera no meio dos crentes. É algo estabelecedor. Mas é necessário que nós crentes lutemos para sermos santos, pois a Bíblia diz que nós temos que galgar esse tempo que estamos de santidade com força, com propósito em Deus e com Deus. Paulo diz que nós temos que conquistar esse processo de salvação. Sabemos que a nossa salvação é graça de Deus, mas também é esse processo de buscarmos a nossa vida em progresso dia após dia. Isso foi santidade, pregamos no domingo passado. Hoje nós queremos pregar sobre uma questão fundamental também, mais um dos pilares da vida do crente vitorioso: fidelidade. Fidelidade. Fidelidade é algo que o crente precisa não somente compreender, mas viver. Fidelidade. Abra nossas Bíblias então esse texto que eu falei, 2 Crônicas, capítulo 32. Nós vamos ler o versículo 1, depois pulamos para o 9 ao 23. Temos aqui uma história por demais interessante nesse aspecto de fidelidade. 32. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou-se apoderar delas. 9. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixar sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morreres à fome e à sede, dizendo: o Senhor, nosso Deus, nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os
Deus daquelas nações, meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus nos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dê crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quando menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Os seus servos falavam ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar o Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi enaltecido à vista de todas as nações. Aleluia! Glória a Deus. Você pode dizer comigo? Glória a Deus! Glória a esse Deus poderoso, Senhor dos exércitos, Senhor das batalhas, Senhor que opera para interceder em favor de seus. Abaixa a cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, a sua palavra, Pai, nos dá conta agora dessa tua interferência poderosa e maravilhosa no meio do seu povo. Nós almejamos essa interferência no nosso meio hoje, Senhor. Nós almejamos que o Senhor opere em nós com seus sinais, prodígios e maravilhas. Nós almejamos, Senhor, que o Senhor se levante para defendermos de toda cilada, toda armadilha, todo investido das trevas. Nós queremos, ó Deus, ser um povo vitorioso em Cristo Jesus. E é por isso que nesta noite nós queremos compreender a tua palavra que nos dá, ó Pai, entendimento a respeito de sermos cristãos vitoriosos. Queremos, meu Deus, que o teu Espírito Santo agora nos unja a todos, a este pregador, a cada um que está ouvindo, a cada um que está, Pai, necessitando receber uma palavra de vitória, a cada um que está necessitando, Senhor, receber uma palavra de ânimo, de entusiasmo, de confiança e de fé. Entra, Senhor, em nossos corações pelo teu Espírito agora e produz em nós, Pai, tanto o teu querer como o teu realizar, e na nossa vida aqui e na vida de todos quantos estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós temos aqui dois personagens importantes. Nós temos aqui Ezequias e Senaqueribe, dois reis que estavam vivendo um momento de conflito. Vamos ver um pouquinho, primeiramente, para que nós possamos contextualizar cada um deles. Ezequias, ele começa a governar Judá, e é bom compreendermos que Judá era o reino do sul, Israel era o reino do norte. Estavam no reino do norte 11 tribos, as 11 tribos que compunham, juntamente com Judá, as 12 tribos de Israel. Então no reino do norte estavam as 11, no reino do sul estava uma tribo, que era Judá. Nessa divisão que houve entre reino do norte e reino do sul, após Salomão, haviam dois reis, dois países, ainda que do mesmo povo, mesma etnia, era o povo de Israel. Senaqueribe invade o reino do norte, devasta o reino do norte, aniquila com as 11 tribos, aniquila. Resta das 12 tribos uma tribo, que é Judá, que está ao sul, que tinha como capital Jerusalém. Senaqueribe e os seus pais eram reis da Assíria.
país que ficava ao norte de Israel. A Síria foi um império que precedeu o Império Babilônico. E a Síria foi um império importante na sua época. Um império grande. E esse império foi formado pelos exércitos da Síria, cuja capital era Nínive, que vocês conhecem a história de Jonas, Nínive. E os ninivitas, os assírios, eles eram por demais violentos. Eles eram sanguinários. Aonde eles entravam, eles dizimavam com o local, destruíam tudo, matavam as pessoas, e o que restava eles levavam como escravo. E eles tinham uma característica interessante. O que eles faziam com os povos das nações que eles conquistavam? Por exemplo, vamos imaginar Brasil. Quais nossos vizinhos? Nós temos Uruguai, nós temos Argentina, nós temos Paraguai, e assim por diante, nós temos países fronteiriços conosco. Imaginemos que um povo vem e invade esses países ao redor. O que eles faziam? Para eliminar as sociedades, para acabar com a identidade dos povos, os que restavam vivos, eles misturavam tudo. Então pegavam um povo aqui do sul, do Uruguai, levava para a Bolívia. Pegava o povo boliviano, levava para o Uruguai. Pegava da Argentina, levava para a Venezuela. E assim por diante. Essa era a estratégia deles. Eles matavam, destruíam de maneira violenta, e o que restava, eles faziam essa mistura entre os povos, porque eles acreditavam que esses povos, perdendo a identidade, não tinham como se insurgir contra eles. Essa era a estratégia. Essa estratégia foi mudando ao longo dos tempos. O primeiro que mudou isso foi Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, quando criou o seu império, ele, ao invés de fazer essas destruições, ele entrava, ele guerreava, ele matava os exércitos, mas preservava a terra, preservava a cultura dos povos, em detrimento de cobrança de impostos. Roma, que foi após Alexandre, continuou com a mesma estratégia. Entrava nos povos, conquistava os povos, a nível de exército, mas fazia com que os povos ficassem seus servos, através de cobrança de impostos. Mas os assírios não. Os assírios, eles eram violentos, sanguinários, bárbaros mesmo. E quando este rei Senaqueribe vem vindo de norte para o sul, arrasa com Israel do norte, arrasa, e vem descendo. A fama o precede. Os povos que tinham pela frente temiam-no tremendamente, porque sabiam o que eles faziam, e era um exército por demais poderoso. Era um exército extremamente montado, com armas bélicas de ponta da sua época. Então, era um exército praticamente imbatível. E vem descendo. E quando ele chega ao redor de Jerusalém, nas imediações de Jerusalém, ele começa a ter então um diálogo com o rei Ezequias. Mas como estava Judá nesta época? Ezequias, ele assume o reinado dele com 25 anos e reina por 29 anos. O seu pai de Ezequias, foi um homem por demais ruim, idólatra, que permitiu que em toda Judá pudessem as pessoas levantar postes ídolos aos deuses dos seus vizinhos, aos deuses que não era Yahvé. E quando ele assume o reinado, ele encontra um país totalmente dominado pela idolatria. Mas ele fora criado por uma mulher, sua mãe, temente a Deus, filha de um sacerdote. E ela ensina Ezequias nos bons caminhos do Senhor. Como bem diz a Bíblia, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando ela ficar grande, ela não se desviará desses caminhos. E não foi diferente com Ezequias. Ezequias, com 25 anos, assume o poder e imediatamente ele começa a tomar algumas medidas. Ele começa a empreender ações no reino, de maneira a fazer com que o reino retorne às condições, aos fundamentos, às formas de governo teocêntrica, através de Deus. Deus operando com a sua palavra, com a sua lei, a operacionalidade governamental de um povo. Ele faz isso.
Ele manda destruir os postes ídolos pelos países afora. Ele retoma o culto no templo. Imagina, o templo estava levantado e eles não tinham mais cerimônias no templo. Ele retoma aqueles hábitos, aquela forma de culto que eles tinham antigamente. Ele retoma e chama o povo, conclama o povo a realmente ser um povo adorador de Yahvé, o único Deus. E começa por ele. E nesse contexto, ele não somente retoma os sacrifícios de pecado, levando o povo a confessar os seus pecados, retoma os sacrifícios para fazer com que o povo possa ter um culto de adoração a Deus, um culto de agradecimento, e retoma um terceiro expediente, que eu chamei aqui essa pregação dos 3 fundamentos de Ezequias, que é um aspecto de levar o povo a dizimar, como fizemos há pouco, e ofertar na casa do Senhor. Então ele traz o povo em 3 pontos fundamentais de uma vida religiosa, e chamamos hoje o nosso tempo de uma vida cristã. Primeiro, a adoração exclusiva a Deus. Nada se pode colocar diante da vida de um crente que não seja em primazia, plena e completa, exclusividade de adoração a Deus. Nada mais, além de Deus. Segundo lugar, ter um hábito fiel e constante de estar no templo, adorando ao Senhor no templo. De estar aqui, cultuando a Deus. Ele trouxe de volta o povo para o templo. Para junto, o povo, numa unidade, numa identidade de povo, para adorar a Deus. Ele traz o povo de volta. Porque ele sabia muito bem que se esse povo não tem esse ajuntamento, eles têm um dispersamento, que é o que estava acontecendo com o povo. O povo todo disperso, cada um fazendo o que bem entendia, adorando quem bem entendesse, fazendo o que bem entendesse, se esquecendo que havia um Deus, se esquecendo que havia um Deus com leis e prerrogativas de vida. Ele traz o povo de volta. E, em trazendo o povo, conclama esse povo a voltar a ter hábitos de trazer o dízimo à casa do Senhor, trazer ofertas à casa do Senhor. Portanto, quando nós lemos o 33, o 32, que diz assim, olha lá comigo, 32, versículo 1. Depois dessas coisas, quais eram essas coisas? Tudo isso. Ele tinha refeito o país, ele tinha refeito as normas, ele tinha reposto o povo na direção do Senhor, tinha colocado o país de novo no respeito, no temor à palavra do Senhor, que são essas coisas. Depois dessas coisas, e dessa fidelidade, que fidelidade ele está falando? Nos dízimos e nas ofertas. Dessa fidelidade, depois dessas coisas, e depois de trazer o povo à compreensão que o povo tem uma questão de agradecimento a Deus através dos dízimos e das ofertas. Depois dessas coisas, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá. Ou seja, quando eles estavam agindo de maneira correta, quando eles começaram a viver bem, quando eles começaram a fazer as coisas de maneira correta, o problema se agiganta. Meus queridos irmãos, quantos de nós, quando decidimos tomar uma vida de santidade, procuramos andar nos caminhos do Senhor, queremos ser praticantes no culto, queremos ser dizimistas e ofertantes, os problemas chegam. E eu quero dizer para os irmãos que não é pouco problema, não. Era Senaqueribe. Não era qualquer exércitozinho que estava chegando, não. Era Senaqueribe. E o que fazia Senaqueribe? Era um destruidor. Enquanto nós temos Ezequias como tipo do cristão, nós temos Senaqueribe aqui como tipo de Satanás. Enquanto Senaqueribe representa uma vida de um cristão, vem Senaqueribe e representa o diabo na vida do crente. E o que fez esse homem? Senaqueribe? Que tipo de diálogo ele teve? Que tipo de diálogo tem o diabo com você? É isso que nós vamos ver aqui. Como que o diabo procura enredar a sua mente, enredar a mente do povo de Deus. Como que o diabo procura causar uma questão de absoluta insegurança, instabilidade, desânimo, desmotivação, medo do povo de Deus.
Vamos ver aqui. Em primeiro lugar, Senaqueribe envia o seu principal oficial a Jerusalém para começar essa campanha de propaganda. Senaqueribe estava com vários exércitos em vários lugares, tinha várias guerras. Então ele manda para Jerusalém o seu maior general. E qual é a finalidade desse general? Incitar o povo através de propaganda enganosa. Se ele tivesse nossos dias, nós íamos botar o pelotão para cima dele. Mas é o que ele faz, querido. O diabo é o pai da mentira. Ele veio para enganar, mentir e destruir. E ele não entra na vida do crente com propostas derrotistas, com propostas frágeis, com propostas que o crente, como diz na gíria, tira de letra. Não. O diabo, diz a Bíblia, que ele se transforma como um anjo de luz e tem como finalidade, se possível, enganar os eleitos. Quem são os eleitos? Povo de Deus. Ou seja, a principal atividade de Satanás é tentar ludibriar, enganar o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Você e eu. As famílias do Senhor. Quem são as famílias? Tu e a minha. Esta é a finalidade. E a Bíblia diz que Satanás, o diabo, está ao derredor, rugindo como um leão. Ou seja, não é com pouca força, porque é como um leão. Não é leão, mas é como um leão. A investida de Senaqueribe era uma investida com todas as anuâncias de alta periculosidade. Alta. Todas. Primeira coisa que ele faz, versículo 13 do capítulo 32, olha comigo. Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? O que ele está dizendo, querido? Ele está dizendo que ele tem poder mais do que Deus. Ele está dizendo que o poder dele é maior do que qualquer Deus. Que o que ele faz, Deus nenhum pode colocar qualquer tipo de defesa. Ele está acima dos deuses. Primeira coisa que o diabo faz em nossas vidas é ampliar a sua capacidade de nos convencer do seu poder. Mas ele faz isso como? Com balela conosco? Não, é com argumentos. E são argumentos fortes. Ele disse: olhe para trás, pessoal. Eu fico imaginando, esses homens estavam debaixo do muro de Jerusalém, gritando em alta voz, dizendo: olhem para os povos que eu já passei e verifica se tem algum deles vivo com Deus deles. O diabo mostra para o crente que o poder dele é um poder imbatível. Imbatível. O que ele faz? Ele exagera o seu poder. Ele se autopromove de uma maneira realmente impressionante. Ele faz isso por aí fora disso. Ele está mostrando isso aos quatro cantos da terra, tentando fazer com que nós nos intimidemos como igreja. Eu não vou falar, que é uma coisa que nós temos aí com muita convicção no povo de Deus. Eu não vou falar de Cristo, porque cada um tem o direito de ter a religião que quer. Isso é obra do diabo, querido. É obra do diabo minimizando a força da igreja, maximizando a força dele. A força dele. Ele aumenta o poder dele. Segundo lugar que ele faz, ele inverte a verdade e o erro. Ele inverte as duas coisas. O que é certo, ele mostra que é errado. O que é certo, o que é errado, ele mostra que é certo. Olha lá no versículo 11 e 12. Acaso não vos incita Ezequias para morreres a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos, os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Verdade. Verdade. A verdade é: só a Deus você prestará culto, a mais ninguém. Verdade. Mas o que ele está dizendo aqui? Quando Ezequias
Ezequias baixa o decreto, uma ordem, para que os postes hídricos fossem destruídos, esta ordem não foi lá na casa das pessoas perguntar o que eles achavam. Não chegou na casa das pessoas e disse assim, ó, escuta, vamos aqui destruir os teus postes hídricos aí, o que você acha? Podemos fazer isso? Não foi. Foi ordem. Tem que destruir, ponto. Muitos que não tinham entendido bem a razão até então, ficaram contrariados. E o que faz o diabo? Quando vem a ordem que é certa para dizer só a Deus prestarás culto, ele diz, não é esse Ezequias aí que mandou destruir os postes ídolos de vocês? Ele faz o quê? Ele faz uma mexida com a verdade e transforma a verdade numa coisa ruim. No versículo 12, não é Ezequias 11, acaso não vos incita Ezequias para morreres à fome e à sede, dizendo, o Senhor, nosso Deus, nos livrará das mãos do rei da Síria? O que ele está dizendo? Escuta, esse rei está dizendo para vocês morrer de fome e de sede, porque nós sitiamos a cidade está sitiada, ninguém entra, ninguém sai, vocês vão morrer de fome e de sede. E esse teu rei está dizendo que o teu Deus vai prover água e vai prover comida para vocês? Ele inverte a verdade em mentira, e inverte a mentira em verdade. Não é assim nos nossos dias de hoje? Satanás não está dizendo para todos nós aqui hoje que a coisa mais normal do mundo é um homem com uma mulher. Não está colocando na cabeça dos casais que adultério já não é mais o problema que era? Não está colocando na cabeça dos jovens que ser virgem é coisa mais antiquada do que impossível? Que um jovem casar virgem é absolutamente antiquado? Não é uma mentira na cabeça de um jovem em cima de uma verdade? Pois a Bíblia diz que ninguém pode fornicar ou adulterar. E o mundo não está aceitando isso com a maior naturalidade. A Bíblia não diz que aquele casal que ele juntou, o homem não pode separar. E quantos nós estamos separando dentro da igreja? Com a maior naturalidade possível. Meus irmãos, a verdade está sendo substituída pela mentira. E a mentira dominando a verdade. Isso é uma estratégia de Satanás. Isso é Sanaquerib entrando, sitiando a igreja. Sitiando a igreja. O que mais? Prometeu bênçãos para os conquistadores. Não está nesse texto. Essa mesma história é contada tanto no livro de Reis, 2 Reis, quanto em Isaías. Você vai encontrar a mesma história nos 3 livros, lá em 2 Reis e também em Isaías. Então o texto de Isaías nos diz assim, aliás, 2 Reis 18, 31, 32 diz assim, não está nesse texto, mas é a mesma história, diz assim, ó, não tens ouvidos a Ezequias, fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei, cada um da sua própria vide, e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morreis. É Sinaquerib que está falando. E o que ele fez na terra vizinha? Dizimou. Qual é a estratégia principal dele? Matança total. Criança, mulher grávida, velho. Não era o exército, matava todo mundo de maneira sanguinária. Há na Bíblia uma passagem que eu não me lembro onde está agora, que acho que em Salmos, eles choram à beira de um rio, se lembrando do que aconteceu em Nínive. Por que Jonas não queria ir evangelizar Nínive? Por que quando Deus mandou Jonas ir para Nínive, ele foi para o lado contrário? Por quê? Porque eles se lembravam do que Deus e os nínivites fizeram. Eles matavam as crianças, batendo a cabeça na pedra. Matavam as crianças, dando pedrada na cabeça das crianças. Na frente dos pais, depois matavam os pais. Isso é os nínivitas. É esse povo que está dizendo. É esse povo que está dizendo. Olha, vocês podem se entregar, porque vocês vão lá para a minha terra, lá vocês vão ter vinheiral, vocês vão ter as parreiras de uva, vocês vão ter as oliveiras, vocês vão ter tudo isso. E tudo que vocês têm aqui, vocês vão ter lá. O que ele está falando? Prometendo bênçãos que não vai entregar. O que o diabo faz hoje?
A gente diz que ele dá com uma mão e toma com as duas. E é isso. Você pode ver pessoas que se enriquecem, que têm algumas coisas, que vivem uma vida regalada aparentemente, porque vivem absolutamente fora dos preceitos da palavra de Deus. Mas quando você vai conhecer a vida dessa pessoa, é uma vida totalmente dominada pelas entranhas das trevas. E nada subsiste na vida sem a presença de Deus. Nada vale a pena. Nada se consiste em vitória se não for através de Deus. E por fim, a última atacada deles, a última atacada que Satanás faz na vida do crente, verso 15 desse capítulo 32. Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem me deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. O que ele está acabando de fazer? Destruindo a fé. Destruindo a fé. O povo tinha fé em Deus. Destruindo a fé. Satanás age de maneira sorrateira, cotidiana, perseverante, para destruir a nossa fé. E o que é a nossa fé? Nós cremos no Senhor Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Um Deus provedor, um Deus que nos acompanha, um Deus que nos santifica, um Deus que nos protege. O que o Satanás faz e o mundo está fazendo? Está nos levando a um campo humanista. O que é o campo humanista? Onde nós cremos que as coisas desse mundo são suficientes para nos dar vida. É isso. Satanás está levando o povo hoje, da própria igreja, do povo de Deus, a desacreditar do poder imensurável de Deus, do poder amoroso de Deus, do poder misericordioso de Deus, do poder justo de Deus. Muitos crentes não estão acreditando mais na justiça de Deus. Acham que pode conviver com Deus e conviver com o pecado na boa. Na boa. Senaqueribe mostra ao povo que é possível conviver com essas coisas. Mas Ezequias, o texto fala que eles ficaram ouvindo aquela propaganda toda e foram fazer o quê? Foram fazer o quê? Eles foram orar. Eles foram buscar o seu Deus. Eles foram buscar o Senhor. Eles foram buscar aquele que pode fazer todas as coisas. Eles foram buscar aquele que poderia realmente, verdadeiramente lhes dar salvação. Salvação. E aí, quando Isaías e mais Ezequias oram pedindo a interferência de Deus, o que acontece? Esses 185 mil soldados são tomados por uma praga. Um historiador naquela época do Egito, escreveu que uma grande praga dominou os exércitos Senaqueribe naquela época, no ano de 617, mais ou menos, antes de Cristo, que é o tempo de Ezequias. E essa grande praga dizimou o exército, do menor ao maior. E o rei Senaqueribe teve que voltar para a sua cidade, Nínive, como diz na gíria, uma mão na frente e outra atrás. E a derrota foi tão violenta, tão poderosa, e causou tanta vergonha aos assírios, que eram orgulhosos, que os filhos dele, quando ele entrou na cidade, entrou no templo da cidade dele, os filhos o mataram. Os filhos o mataram. Queridos, o que essa passagem nos mostra? Fidelidade é um dos fundamentos da vida de um crente vitorioso. Fidelidade. E o que Ezequias nos ensina, então, de novo? A fidelidade está pautada em 3 fundamentos. Essa casa, essa vida tem que estar fundada em 3 elementos, 3 fundamentos de fidelidade. Primeiro, só a Deus prestarás culto. Tudo aquilo que se colocar na sua vida com importância mais do que Deus é um ídolo. Seja o que for, é um ídolo. Eu conheço pessoas que nos procuram para que nós oremos, para que ele tenha um bom trabalho, um bom emprego. Glória a Deus, e oramos por isso. E essa pessoa acaba ganhando um bom emprego, melhora de vida, não vem mais à igreja, não tem mais contato com Deus,
E a resposta é: mas pastor, fica tranquilo que eu estou bem com Deus. Quando nós temos o sintoma de que a pessoa não tem mais preferência pelo templo, preferência pelo culto, preferência das coisas de Deus, já foi. Então aquele trabalho se transformou num ídolo. Um ídolo. Quando algum tipo de enfermidade, que não é enfermidade para impedimento, mas se transforma em impedimento, é um ídolo. É um ídolo. Então a primeira razão de um crente vitorioso é ter Deus como sua primazia na vida. Adorar somente a Deus, somente a Jesus. Segundo fundamento que Ezequias nos ensina é que nós precisamos ter corpo, vida em corpo. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, e nós temos que estar juntos aqui, nos encontrando para cultuar, para estar juntos, para reverenciar, para louvar, para adorar ao nosso Deus, a Jesus Cristo. Mas o que acontece? Eu vivo pedindo a vocês que a nossa igreja tem uma característica, eu falo todo domingo, uma característica incrível. Quem vem nesse domingo não vem no outro, e quem veio no outro não vem nesse. Nós somos, queridos, uma igreja hoje de 210 pessoas mais ou menos, entre membros e fermentadores mais assíduos. Quanto nós temos aqui? Nós temos 150 cadeiras. Nós estamos com mais de um terço ausente. E domingo após domingo é isso aqui. E nós não temos nenhum membro e nenhum frequentador que não vem definitivamente. Raríssimas exceções. Ou seja, há essa mutação de vindas e vindas. Um dos pilares que Ezequias nos ensina é que nós temos que vir à casa do Senhor, vir aqui louvar, adorar, agradecer. O que ele fez lá com a igreja naquela época, com o templo? Ele fez o quê? Restituiu o culto, restituiu os sacrifícios, restituiu o culto de agradecimento, restituiu o culto de perdão, restituiu esse relacionamento com Deus. Porque ele sabia que se o povo não vem à igreja, se afasta de Deus. Se afasta de Deus. Porque a pessoa começa a se acostumar a não precisar vir à igreja. Ele começa a perceber que a vida continua vindo ou não vindo à igreja. Ele começa a perceber que ele continua com a vida dele. O que ele não percebe é que Senaqueribe está infiltrado na mente dele, dizendo para ele: você não precisa de Deus, você é mais você, você pode se virar sozinho. E ele começa a não precisar de Deus. Mas você pergunta: não, pastor, eu estou bem com Deus, que é isso? Estou bem, eu leio a Bíblia, nada contra ler a Bíblia em casa, pelo contrário, deve fazer isso. Mas quando a pessoa não prioriza a presença da igreja, é sintoma, não vou dizer que é isso, mas é sintoma de que há algo de problemático na vida dessa pessoa. Algo de Senaqueribe está entrando na vida dessa pessoa. E é preciso muita cautela nesta hora. Porque você dá um passo de prescindir de Deus. E o terceiro pilar é dízimo, é oferta, queridos. Se você olhar um pouco antes aí nesse texto, olha, volta um pouquinho comigo, né? Interessante notar isso. Olha no capítulo 31. Capítulo 31. Versículo 10. Tem que ver o versículo 10. Isso aqui é do tempo que Ezequias está resolvendo o problema do povo. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, ele respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda sobra em abundância, porque o Senhor abençoa o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Então ordenou Ezequias que se preparassem depósito na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Vejam que o povo
estava completamente em crescimento por causa dos dízimos das ofertas. Agora, o principal de tudo isso, Deus respondeu a oração dos fiéis. A investida de Senaqueribe era eminente destruição, eminente. Mas quando eles oraram, e porque eles eram fiéis nos dízimos, nas ofertas, porque eles eram fiéis na presença do Senhor, porque eles eram fiéis no templo, Deus ouviu e dizimou com Senaqueribe. Eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, que a palavra do Senhor é extremamente clara com respeito a isso. Quando se fala de dízimo e oferta, as pessoas arrepiam. Eu não sei por que arrepiam. Para mim é uma bênção tremenda. Desde quando eu aprendi sobre dízimo e oferta, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu, glória ao Senhor, sou um dizimista, minha esposa é dizimista, minhas filhas são dizimistas, a família é dizimista, somos ofertantes, ofertamos aqui, ofertamos fora daqui. Vivemos uma vida onde cremos que Deus é o nosso abastecedor. E é nesse contexto, meu irmão, que a Bíblia afirma, um texto muito conhecido, mas é importante que nós compreendemos e entendemos isso, lá em Lucas 11, 42, olha comigo, Lucas 11, 42, um momento importante ali com Jesus, 11, 42, um diálogo de Jesus com os fariseus. Diz assim Jesus: ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer essas coisas sem medir aquelas. O que Jesus está dizendo? Jesus está referendando o dízimo e a oferta. Ele está dizendo para as pessoas: vocês estão dando o dízimo e a oferta, mas os outros pilares da vida de fidelidade a Deus, vocês não estão cumprindo. Vocês devem cumprir estes e também aqueles. Vocês devem ter uma adoração só a Deus. Vocês devem ter uma vida dedicada ao Senhor. Vocês devem viver uma vida regrada no Senhor, sim. E dar o dízimo também. Ou seja, Jesus não disse: vocês devem fazer essas outras coisas e não dar o dízimo nem dar a oferta. No texto que o presbítero Josué leu hoje, daquela senhora que deu todo o seu dinheiro em oferta, o que Jesus disse? Esta voltou para casa cheia do Espírito Santo. Meus irmãos, a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse afirma que nós devemos ser dizimistas e ofertantes. Lá em Malaquias, olha lá comigo lá em Malaquias. Malaquias é um dos últimos livros do Velho Testamento, uma passagem bem conhecida, mas é importante nós termos essa passagem agora à nossa disposição. Malaquias capítulo 3, é um pouquinho antes de Mateus, é o livro que antecede o Novo Testamento. Malaquias capítulo 3. Eu só vou ler o versículo 10 do 10 ao 12. Diz assim, ó: trazei todos os dias na casa do tesouro. Qual que é a casa do tesouro? O templo. Para que haja mantimento na minha casa. E provai nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador. Vou mudar aqui, ó. Por vossa causa repreenderei os Senaqueribes da vida. É isso que ele está dizendo. Vou repreender, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. No texto que nós lemos lá de Ezequias, o último versículo diz que toda a terra elogiava Ezequias e Judá pelo feito que havia acontecido ali. Esse versículo se cumpriu lá em Ezequias. O que a Bíblia está dizendo, meus queridos, é que o Senhor será aquele que vai prover você do que você necessita e vai te preservar do que vai lhe roubar. E ele diz aqui, ó, nesse versículo, no 11: por vossa causa repreenderei o devorador. Se você voltar comigo lá em Ageu, você vai ver que ele fala que ele repreende o devorador, o migrador. Quem são esses? São os inimigos que entram na tua casa para te roubar o que você tem.
E rouba mesmo. Sabe qual é o inimigo? É a farmácia, é o acidente de carro, é uma situação inadequada, é alguma coisa que acontece, que você luta e não consegue ter as coisas que precisa ter. Eu aprendi, queridos, que quando você é um dizimista fiel e um ofertante na casa do Senhor, Deus, conforme esse texto, abre a janela do céu e derrama bênçãos sobre a pessoa, bênçãos de provisão e bênçãos de defesa. Bênçãos de defesa. O dinheiro é uma bênção na vida do cristão. O problema é quando o crente vive pelo dinheiro. E aí tem as seguintes questões. Eu não posso, Valdir, porque eu ganho pouco. Eu ganho muito pouco. E o que eu ganho não é suficiente para a minha vida. Eu quero dizer a esse que ganha pouco, que pensa que ganha pouco, que o Senhor está dizendo, vai continuar ganhando pouco. Por quê? Porque quem é fiel no pouco, muito lhe será dado. Mas quem não é fiel no pouco, não vai ter. Agora, quem ganha muito? Ah, eu ganho muito, mas se eu der do que eu ganho, misericórdia. Ninguém vai precisar ser dizimista na igreja. É muito dinheiro. Aí quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. E quem não é muito, também não vai ter. E uma vez alguém disse, então o Senhor vai fazer com que esse ganha muito, ganha pouco. Porque se ele ganha pouco, ele vai ser dizimista. Queridos, a Bíblia nos ensina que Deus não precisa dos nossos dízimos e nossas ofertas. Ele instituiu isso para testar a nossa fidelidade. Quem é fiel no pouco, muito lhe será dado. Mas quem não é fiel no pouco, não vai ter. E quando você começa a ganhar mais, mas agora não. Eu quero dizer para vocês todos que quando eu aprendi isso na minha vida, a minha vida mudou. Primeira vez que eu tive uma experiência com isso, eu estava para me casar. Estava naquele tempo assim, de preparação do casamento. E eu ganhava pouco, ganhava muito, ganhava pouco. E tentando montar a minha vida para casar, quando eu casei, nós já tínhamos os móveis da minha casa, casei, já tinha meu apartamento, sendo um assalariado. Mas eu era dizimista. E Deus me proveu. Então, quando eu casei, nós tínhamos um apartamento mobiliado. E era um assalariado. Mas quando estava antecedendo a chegada do casamento, eu estava até aqui, né, compromisso por causa de todo o casamento, por causa de toda a situação. E era domingo de dízimo. E eu era membro da igreja de Londrina, uma igreja grande. E começou a vir os diáconos recolhendo os dízimos e ofertas. Que não era como aqui hoje, atrás da frente, eles recolhiam. E eu estava com o dinheiro do dízimo no bolso. Mas se eu desse o dinheiro do dízimo no bolso, eu não tinha como pagar uma prestação grande que eu tinha na segunda-feira. E não tinha dinheiro para pagar a prestação segunda-feira. Não tinha como pagar. Então os diáconos começaram a vir. E eu comecei naquela época luta comigo. Dono, se eu der, não tenho como pagar segunda-feira que eu devo. Mas a Bíblia diz que eu dou, Deus proverá. Mas se eu der, não vou ter como. E eu suando e vindo. E a sacolinha chegando. Eu dou, não dou. E aquilo começou a martirizar a minha cabeça. E quando veio a sacolinha, eu peguei a sacolinha na mão assim, passei por irmão do lado e não dei. Aí quando eu não dei, começou a culpa. Eu tinha que ter dado. E aquela coisa, aquela luta dentro do meu coração, e aquela sacolinha foi embora. Daqui a pouco voltou lá para orar. E eu com o dinheiro com a mão no bolso, segurando o dinheiro para não sair. Aí não aguentei, levantei, saí correndo, fui lá e louva ao Senhor. Eu confio no Senhor, sempre confiei, e veio. E voltei a sentar. Mas confesso para os irmãos que eu dei um misto de alegria e preocupação. E segunda-feira cheguei, era amanhã. Aí terminou o culto, estou saindo lá fora, um tio me procura. Vem cá. Eu estou aqui conversando com a tua tia, o que nós vamos dar de presente, e nós não sabemos o que dá para você. Então é o seguinte, está aqui o envelope. O dinheiro do dízimo. No centavo. Eu, quando abri, vi aquilo, saí glorificando, adorando a Deus, porque Deus foi fiel, porque eu fui fiel. Agora o lado negativo. Eu já era empresário,
Já tinha loja no centro da cidade. Loja no centro da cidade. E foi uma época que eu estava endividado. Estava muito endividado. Muito. E eu dava o dízimo com cheque vermelho. Pegava no cheque especial e dava o dízimo com cheque especial. Mas aquele mês estava terrível. O limite do cheque especial estava aqui, não tinha mais como fazer. Chegou o dia do dízimo, eu não dei o dízimo. Enfim, eu estava em São Paulo. E na sexta-feira, naquele tempo a Misma era adventista e a loja não abria aos sábados. E na sexta-feira o gerente do banco me liga: Anísio, o seguro da loja está vencendo. Só que eu estava em São Paulo, numa reunião. Falei: ó, segunda-feira nós conversamos que esse seguro está meio caro, a gente vai acertar segunda-feira. E ele falou assim para mim: não, mas vence na sexta. Segunda-feira a gente conversa. Tá bom, segunda-feira conversa. E naquele domingo anterior eu não tinha dado o dízimo. Aliás, tinha passado 2 domingos sem eu ter dado o dízimo. Estava atrasado 2 domingos. E aí, aconteceu isso. Eu, segunda-feira, estou em casa, 8 horas da manhã, toco o telefone. Quem me liga? A gerente da loja. Seu Anísio, corre aqui que a loja foi assaltada. Falei: bom, vem pra cá que a loja está tudo jogado no chão, que foi assaltada. Eu, na hora, pensei: não é possível. O seguro, eu tinha seguro contra a rua. Só que venceu na sexta-feira. Então eu estava sem seguro. E eu pensei comigo na hora: toma, você não foi dízimo, você está negociando com Deus aí, ó. Agora o teu roubo é maior que o teu 10 vezes o teu dízimo. E eu fui para lá correndo. E de fato, estava tudo no chão, bagunça, tinha entrado pelo telhado, fizeram um estardalhaço na loja. Me roubaram um monte de coisa. E eu sem seguro. Não, meu Deus. Aí eu comecei a chorar, pedir perdão ao Senhor. Comecei a chorar, pedir perdão. E reconhecendo a minha culpa. Claro que no domingo eu dei o dízimo de nadar. Só que eu vou fazer o BO na delegacia. E a loja fechava sexta-feira, 6 horas da tarde. E só abria segunda-feira. Eu estou diante do rapaz do escrivão, fazendo o BO, e ele pergunta para mim: que horas foi o assalto? Como é que eu vou saber que hora foi o assalto? Sei lá. Pode ter sido sexta, sábado ou domingo, não sei. Ele falou assim para mim: só que eu tenho que pôr aqui. Falei: então põe sexta-feira, 10 horas da noite. Porque sexta-feira está dando seguro. Aí eu pensei assim, falei: mas será que está dando certo? Eu não sei que hora foi. Não sei. Aí fui no banco segunda-feira. O boletim de ocorrência com o gerente. Você adivinhar o que é isso aqui? Você ganhou um prêmio. Ele falou: o que é? Adivinha o que é isso aqui? Ele falou: o que é? Ele falou: um BO. Eu falei: BO o quê? Boletim de ocorrência. Do quê? A loja foi assaltada. Eu não acredito. Eu não tinha falado ainda. Eu falei: sim, não está segurado. Ele disse: como eu vou segurar? Eu falei: está segurado. Aqui diz que é sexta-feira, 10 horas. Mas você tem certeza? Eu não. Então como é que vai ser? Eu não sei. Aí veio o inspetor da seguradora lá. Falou: como é que foi? Eu não sei. Como é que você pegou o 10 horas? Ah, não sei, ela perguntou lá. E eu disse: podia ser de sexta-feira, 6 horas da tarde, a segunda-feira, 6 horas da manhã. Não sei. Aí ele mandou colocar uma data, eu coloquei. Então você está assumindo que você não sabe? Eu vou assumir que não sei. Agora isso é contigo. Sei que tem que dizer que não foi. Mas eu estou sendo sincero contigo. Sei que tem que dizer que não foi. Eu estou dizendo que é. Ele perguntou uma hora, eu falei: não sei. Não estou te mentindo. Eu estou dizendo que eu não sei. Agora tinha que colocar um dia, uma hora, eu coloquei. Agora se você não me pagar, não paga. Pagar. Pagar. Irmãos, e nunca mais eu tangenciei como dízimo do Senhor. Nunca mais. Aprendi os dois lados de ser fiel. E quero dizer para os irmãos que minha vida tem sido uma bênção. Porque eu e minha esposa somos fiéis no dízimo e nas ofertas. Aqui e fora daqui. A fidelidade do Senhor está fundada em 3 pilares. Primeiro pilar: só a Deus prestarás culto. Segundo pilar: não se apartem da casa do Senhor. Sejam fiéis no culto. Não troquem o culto por banalidades. Não troquem o culto por coisas fúteis. Terceiro:
sejam fiéis nos dízimos e nas ofertas, que Deus abrirá as portas dos céus para te abençoar e mandará um anjo guerrear contra Senaqueribe. E esse anjo protegerá a tua vida contra todas as investidas de Satanás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje, meus amados, nós temos que aprender que o Senhor, em nossa vida, quer nos defender, quer nos fazer vitoriosos. Mas nós precisamos ser fiéis, porque Ele é fiel conosco. Na sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Meu Deus poderoso, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor agora, para dizer a Ti, Senhor, que nós somos infiéis. Precisamos, Pai, receber do Senhor o poder que vem do Senhor para que nós sejamos fiéis em todas as áreas da nossa vida. Cultuar só o Senhor. Não há ninguém além do Senhor. Não há Deus além do Senhor. Nunca houve, não há e nunca haverá. Porque só o Senhor é Deus. Aleluia. Pai, nós também queremos ser fiéis em sermos aqueles que te cultuam, que se reúnem no corpo, nesta igreja, para que aqui juntos possamos te engrandecer, te agradecer, te louvar, te adorar, aprender com o Senhor da sua palavra e sairmos daqui fortalecidos na força do seu poder, para que lá fora possamos ser testemunhadores do Senhor e das maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio. Aleluia. Mas também queremos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, para que a sua casa seja abastecida, para que a sua casa seja uma casa que abençoe aquelas pessoas que te procuram, abençoe aquelas pessoas que necessitam, abençoe, ó Pai, todos quantos têm que receber Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, nós queremos ser fiéis ao Senhor, e essa noite é noite de compromisso, Pai. Vamos participar agora da ceia, e que nesse momento da ceia possamos reafirmar esta aliança com o Senhor de fidelidade, em nome de Jesus. Amém.